Olá, focados na causa, estamos com mais um episódio do Foca na Causa. Esse mês de abril é o Abril Azul, que é dedicado à conscientização do autismo. E nesse episódio específico nós estamos trazendo o Zé Michael e a Flávia Velho, que são pais atípicos, para falar um pouquinho da história deles, da vivência, do dia a dia para todos nós. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Flávia, Zé Michael, um prazer ter vocês aqui. Eu já falei pro Zé que eu sou fã dele, né? Tô nervosa. E aí é uma conversa bem normal, bem natural. E eu tô muito feliz que vocês estejam aqui mesmo. Quero agradecer muito, porque sempre os nossos convidados, eles têm que fazer um esforço para estar conosco. Hoje, especificamente, eles deixaram a Eloá com uma babá para poder estar aqui conosco. Então, a gente tem que agradecer muito a presença de vocês aqui. Imagina, um prazer por estar aqui hoje. Deu certo, né? Ainda bem que deu certo a gente vir aqui gravar com você, né? E a gente queria agradecer também, né? Por chamarem o convite. A gente está bem feliz por poder trazer um pouco dessa nossa vivência para vocês. E eu agradeço muito, Flávia, porque assim, ó, já teve aqui, né, outras mães atípicas nesse mês, e eu tenho tido retorno sobre isso, porque há uma insegurança muito grande, né, quando você tem um diagnóstico diferente daquilo que você normaliza. Sim. E então, quando as pessoas, as mães, pais atípicos, eles veem, né, a fala de pais que já vivenciam as suas experiências, isso traz mais tranquilidade para eles, traz mais paz, traz mais segurança de que há caminho, né, que existe luz nessa aparente escuridão que é o diagnóstico ali, de que esse susto, né? E nós estávamos conversando, né, Flávia, um pouquinho antes, sobre essa questão do quando você recebe o diagnóstico, ele é como se fosse um luto? É como se fosse um luto, porque você idealiza, né, uma maternidade para ser uma linha reta. E, na verdade, nunca é. A partir do momento que na maternidade já vem as dificuldades, porque a mãe sempre carrega uma culpa, né? E, a partir do momento que vem o diagnóstico, a gente começa a viver aquilo, o que eu fiz de errado, o que aconteceu nesse caminho até o diagnóstico que eu não consegui fazer direito, né? Então, a gente vive o luto, sim, e só quando a gente entende e realmente vive esse luto que consegue sair dele, para começar a ajudar o filho da gente. E você fala assim dessa culpabilização. Você se sentiu culpada, Flávia? É isso que você está me dizendo? Culpada? Me senti culpada por não... parecia que eu não tinha dado atenção suficiente. Ou por isso que ela estava diagnosticada. Você fala na gravidez? Você fala, a gravidez eu não dei atenção? Não, quando ela nasceu até vir o diagnóstico. Eu me culpava por isso, que parecia que eu não tinha estimulado o suficiente. Que as outras crianças aprendem tão ao natural. Uhum. E a minha precisava desse esforço e eu não fiz. Então, a gente, como mãe, a gente puxa muito essa culpa pra gente. A gente conversava sobre, será que estamos dando atenção suficiente? Vocês... E eu achei muito importante trazer vocês, Michael, aqui também, porque a gente sempre fala das mães atípicas. Pode ver, né, na internet, quando você vê aqueles grupos, né, no Instagram, etc., sempre você tem as mães muito ativas, né? E é muito importante porque não é só a mãe atípica, tem o pai atípico. Sim. Né? E até ia ser legal se você pudesse mostrar para a câmera, né, que você tem o símbolo, né, do autismo. Fez, né? Tatuagem igual. A Flávia também tem, mas ela veio com lã, então ela não vai... Apesar que você pode pedir, né, para ela mostrar depois. E é muito importante, né, Zé Michael, que os pais também, porque essa culpabilização, essa questão também de... às vezes a mãe fica sobrecarregada com o diagnóstico, ela que tem que levar, ela que tem que trazer, ela tem que fazer. Então, mas e cadê o pai aí nessa história, né? Eu estava conversando, até ouvi um dado lá que mostrou, né, que acho que 80% dos pais abandonam. Quando descobre lá, tem o diagnóstico, né? Diz que abandona. Diz que não... A mãe e a criança. A mãe e a criança. A mãe e a criança. E é importante, né? Tem que, imagine. É família, né? Família, né? E tem que se ajudar, é muito difícil, né? Tem que... Zé Michael, então você é um influencer, né? Sim. Tem 500 mil aí de seguidores. E o que eu acho muito interessante, né, nessa tua profissão hoje é que você passa alegria.
Eu Sim. acho que a principal mensagem que você passa num mundo tão caótico que a gente vive Sim, ultimamente, hoje com em dia. tantas críticas, com tanto peso, né? Tudo vira mimimi, vamos dizer Tudo, assim, né? né? Tudo é E você complicado hoje em traz dia, né? riso, você arranca riso Sim. das pessoas, que eu acho que isso é tão importante. Sim. Mais importante ainda que isso é saber dessa história tua como pai, como esposo, né? Como uma pessoa de família e que leva alegria. Mas tem o Zé Michael, que é pai, Sim. né? De uma criança autista. Sim. Como é que é isso, Zé A gente Michael? tenta sempre levar o... Igual eu faço os vídeos de humor ali. Tento sempre levar de um jeito que todo mundo possa assistir, né? Criança, tem muita criança que me assiste. Tem vários pais de atípicos também que mandam mensagem pra mim falando assim: cara, minha filha também é autista, meu filho é autista. Se identifica com os conteúdos que a gente faz, né? Que eu não faço muita coisa. Até agora eu vou começar a fazer mais coisas sobre a rotina ali do dia a dia. Tô tentando bolar uma forma legal de fazer. E a galera se identifica muito, sim. Mas como pai, assim, também, no começo, né, a gente não aceitava, talvez não por mal, né? Mas digamos assim... A negação, né? tipo, não, acho que não, porque ela Ela não faz isso aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tá fazendo a isso. autista não faz isso, mas ela faz. Daí a gente ficar... Bem bonitinha. Não entendia, nunca estudou sobre, né? Não sabia como funcionava, né? Só vivendo pra saber, né? Então Então, no início, assim, que a Flávia, ela percebeu primeiro. Uhum. E aí você, nas falas da Flávia, dizia não. A gente conversava, ficava meio assim, meio falava, tipo, meio... Acho que não, mas ela faz isso aqui, ó, né? Conversar, né? Ela faz isso aqui, acho que não. Tem que levar... Vamos dar tempo pra ela. Tem o tempo dela, uma coisa que a gente falava assim, né? Até a gente levou num pediatra e ele falou que era falta de frequentar a escola, que era falta dessa socialização. Educação. Isso. Uhum. Então, daí a gente vivia nisso, né? Vamos dar tempo pra ela, porque, né, ela faz isso, não é tão grave assim. Só que o principal que a gente notou foi a fala, né? Uhum. Ela sempre teve o motor muito desenvolvido, mas a comunicação não. E são perguntas que as pessoas normalmente fazem. No que ela é boa, né? Porque eles têm uma idealização do autismo, que ele é bom em alguma coisa, ele é superdotado, não é isso? E você teve um diagnóstico muito cedo. A Eloá tá com quantos anos, Flávia? Ela tá com 4 e 10 meses. Vai fazer 5 agora. Vai fazer 5 aninhos. 5 em julho. E você teve o diagnóstico dela com quantos anos? Com 2 anos e 3 meses, por aí. Você já conseguiu um E diagnóstico? já começamos a correr atrás dele, né? Já de começou as terapia, terapias, já né? tudo que a gente podia. É caro? É caro, Cara, caro. Ela toma remédio? toma também. É. E pela idade dela, o SUS não dá a medicação. A partir de quantos anos o SUS A dá? partir dos 5 anos. Então Daí- daqui a pouco ela vai poder. Isso, mas ela já faz 1 ano que ela tá tomando a medicação. Uhum. Então, desde esse 1 ano, né, a gente... O que a gente pensa de correr atrás, sempre assim, correr atrás do, digamos, não, do prejuízo, digamos assim, da fala que tá atrasado, mas pra gente conseguir fazer ela ser sociável com todo mundo, né? Porque hoje em dia tá tão difícil, o mundo hoje ninguém tem mais dó de ninguém respeita mais nada, então a gente quer que não sofra, a gente pensa lá na frente, será que ela vai sofrer se ela, né, não desenvolver, né? Você tem essa angústia. A gente corre atrás agora pra tentar, né, reverter o Uhum. máximo que conseguir, né? Eles deram... porque já me falaram que hoje em dia é autista, não tem mais nível, apesar que alguns ainda dizem que é nível 1, 2, 3, né? Mas tem alguns que já dizem não, é autista e ponto. Ela foi diagnosticada com algum nível? 2 não verbal. 2 não verbal. Hoje, o principal que a gente encontra dificuldade é na comunicação mesmo. Que às vezes ela tá chorando, a gente não sabe. Tanto se compreender, ela tá com uma né? dor, ou se ela tá irritada, ou se a roupa que ela quer, ela não tá. Que agora ainda ela tira, né? E igual eles perguntam pra gente quando tem gente com nós, né? Tipo, ela faz alguma coisa. Será que ela tá com dor? É. Tipo, nós não sabemos, não tem Nem como- vocês não sabem. Nem a gente não sabe. Tipo, não tem como Tem saber. que ir Tentando como resolver, testes, né? assim, vai resolvendo aos pouquinhos, uma coisa de cada vez, né? Vocês têm que ficar tentando. E tentando descobrir. Fica na Né? tentativa de conseguir compreender o que está acontecendo com ela naquele momento. Que a Eloá, ela começa chorando, aí ela começa a se jogar, bate a mão, muitas vezes ela tá com as mãos Tudo roxo, os braços, mão, né? os cotovelos, todos né, tudo roxo por esse jogar dela, que é como se ela extravasasse, né? Uhum.
Então a gente tem que ir testando, ver o que ela quer, o que ela não quer, o que tá acontecendo pra ela. E é dias e tá dias, tão né? agitado, é. Tem dia que acorda já, o dia inteiro vai bem, faceirinho, né? Tem dia que acorda que não dá pra olhar, né? E assim, né? A gente vai... E tem que ter bastante paciência, Tem que ter né, paciência. Zé e Flávia? Nossa. Tem que ter porque e é por isso que eu acredito que seja importante o diagnóstico, porque existe o julgamento, por exemplo, assim, é mimado. Por isso que falta uma surra aí, para educar, porque as pessoas têm esse pré-julgamento, né? Sim. Elas não sabem. Às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu já em vários lugares que você vai hoje em dia, Sim. você vê crianças, né, mercado, shopping, etc, que tem autismo, que daí eles gritam, saem correndo. Não, a pessoa não entende, né? E o pessoal acha que é falta de educação, mas na verdade é um sintoma, né, da que a criança vai despertar, às vezes até porque é o barulho que pode irritar, né? Muitas coisas, né? Não dá pra... Muitas pessoas coisas. juntas, não tem como entender, eu não vou em tal lugar porque só aquilo irrita minha filha. E a gente nunca privou isso, né? De levar nos lugares, que vai em todo lugar levar ela. De privar ela das situações, né? Igual, minha filha tem que ir no balé. Então eu não colocava ela porque eu sabia que ela não ia obedecer aos comandos da professora, que talvez ela não ficasse junto com as outras alunas, né? E daí, quando eu coloquei pra pensar, a primeira coisa eu falei assim, mas peraí, né? Eu tô privando minha filha disso, pra quê? Né? Como que eu vou saber qual vai ser a reação dela se eu não ir tentar, né? Daí você tentou? E vai fazer 1 ano que ela tá indo. No começo eu entrava junto. E isso eu acho importantíssimo você passar para as pessoas que estão assistindo, porque a minha mãe fez isso comigo, que o meu filho não é autista, né? Mas quando era criança, ele era mal educado mesmo, né? Então eu ia no mercado e ele se jogava no chão e tal, né? E aí eu falava, mãe, fica com ele que eu vou no mercado. E a minha mãe me chamou e falou assim, não. Você vai levar ele e vai ensinar ele como se comporta no supermercado. Sim. É só levando pra... É só levando pra ver, né? Então, pra aprender. Eu acho que esse é um conselho que a gente pode dar. Eu tô falando de mim, mas... Sim. E vocês estão dando um exemplo muito claro e muito prático disso. A criança é autista, mas ela precisa conviver em sociedade. Sim. Então, você não pode privar essa criança desse convívio, porque ela vai crescer. Né? Então, é muito importante que a gente teve o Lucas aqui, que trabalha... no MIG, né? Até acho que o MIG é muito legal nisso, né? Porque ele inclui no trabalho. Inclui muito, né? Porque eu fui professora há muitos anos, né? E a gente tinha as crianças que eram incluídas durante a escola, ok. Depois, no mercado de trabalho, já não eram mais incluídas, né? Porque isso eu tô falando de alguns anos atrás. Sim. Inclusive o diagnóstico, né, Flávia? Eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que a partir da década de 50 que começou a se falar sobre isso. Então você veja que uma pessoa que tem hoje 60 anos, ela podia ter autismo, mas não era falado. Sim. E até menos do que isso, né? O meu sobrinho, por exemplo, tem 40 anos e não tinha ainda esse diagnóstico. Até na nossa época de criança já não tinha, né? Não ninguém sabia, tinha, né? E vocês são jovens, né? Tipo, não sabia, ninguém falava nada, né? Não. E tinha criança na escola, a gente via até... Era o termo mal educado. mal educado. Sem limite, exatamente. Então isso é muito importante. Sim. E vocês brigam por causa da educação dela ou não? Não. Não? Não, por conta da educação, não. Mas, assim, eu vou dizer... Maico! Não, eu vou dizer, a mãe não é perfeita, né? Não vai ser a 100% paciência o dia inteiro. Sim. Mas toda vez que o Maico vê que eu tô querendo perder as estribeiras, né? Ajuda, Ele né? assume. Sim. Ele assume, filha, vem cá com o pai. Vai no colo, vai passear, vai, né, andar pela casa pra Que pra acumula fazer essa mesmo, distração. né? As coisas acumulam, né? E... Acumula tanto pra mim como pra ela, né? Eu tive que lidar com a depressão, né? Pós o diagnóstico. Então, às vezes, eu tô 100%, às vezes não, é o normal da mãe, né? Sim. E o Maico, ele assume muito bem o papel de É um pai. companheiro. Eu É um comecei a ficar aquela hora sozinho desde os 4 meses, né? Eu sempre trabalhei. Bem na pandemia, né? Bem na pandemia, né? Eu tava trabalhando também. O Maico, desde os 4 meses, assumia o papel dele muito bem. Que de lá você ia trabalhar, né? De noite você trabalhava. Trabalhava à noite e Das ele 7 às ficava a 7. noite toda com ela, era bem
sempre fomos bem unidos, assim, em questão, em relação à educação da Caiu Eloá, uns né? tombos da cama, né? Caiu, né? Caiu, ligou desesperado pra mãe branca. A criança caiu ele. Caiu, ela caiu 4 meses. E ele dormiu. Não, eu tava fazendo a sopa dela, né? Na cozinha. E eu arrumei a cama dela. Coloquei ela a nossa cama, coloquei bem no meio. E coloquei enchi de coisa de travesseiro e coberta. Daqui a pouco caiu na cama. Sei lá o que fez. Sei lá o que ela fez. A menina bem tranquila. Liguei por vídeo, isso aqui branco. Quase infartando já, que tinha derrubado a menina. Matei a menina. Tua mãe foi lá dentro. Não foi lá? Ah, foi lá, né? Mas isso é muito importante também. Sim. Né? Porque para os casais que são atípicos, né, ouvir que é preciso, né, essa união para a educação. Né? Não adianta sobrecarregar um. É exatamente isso. Isso é um casal, isso é o companheirismo, isso é matrimônio, é você dividir tarefas, é você ver quando um está cansado, o outro assume, né? Hoje eu tô saudosista, né? Então, o meu marido, ele acordava às 7 horas da manhã e ia dormir meia-noite, ele era professor de matemática. Então, quando eu tive os meus filhos, eu fazia isso. E como eu estava, né, de resguardo, né, que a gente fala, e para ele, eu sabia que ele ia acordar às 7 da manhã, então quando o nenê começava a chorar de madrugada, eu pegava e saía do quarto. Porque ele ia ter que acordar muito cedo, eu ia ficar em casa. E aí ele ia ficar quebrado, né, se eu ficasse ali. Então eu acho que isso tudo faz com que o casamento também fique prolongado, com que se unam cada vez mais, né? E o amor é muito importante para a educação. Com certeza. Né, E Flávia? você trabalha num horário complicado até hoje, né? Aí a Flávia chega em casa do serviço, lá, quer ir lá, né? E fica pulando em cima dela. Eu também pego ela e saímos passear, senão ela não deixa dormir, né? Principalmente no final de semana, né? Quando faz plantão. Aí você faz isso. Senão não deixa dormir. Ela pula em cima e monta o cavalo e... Mas ela também demonstra o carinho Sim, dela. Veio fazer um carinho, de repente já tá fazendo um cavalinho, assim, Você não dorme, né? Que horas você chega em casa, Flávia? 7 horas, 7h30, por É aí. você que chega cedo em casa, então. Não é o Zé Michael que é gaiteiro. Não é você que... Agora. Trocaram. É você que chega cedo, olha só. Isso aí é uma coisa importante de saber, que é a mulher que chega cedo em casa, né? Chega de manhã em casa. E você faz o quê, Flávia? Qual é a tua profissão? Eu sou técnica de enfermagem na maternidade de Mafra hoje. Há quantos anos? Fazem 2 anos. Na maternidade, então você lida com crianças. Com bebês. O bebezinho que nasce ali, você já pega. Já. E ajuda as mães também nos partos. E trabalho ali com as crianças diretamente, né? E coisa que foi complicado para mim também no começo, porque a cada choro que eu escutava, né, quando eu estava no processo do luto, eu já pensava, o que será que essa criança vai ter? Que como, né, eu tinha a Eloá com diagnóstico, eu pensava que todas as crianças poderiam ter também, né? Ah, você tinha essa concepção. Eu tinha esse pensamento. E eu tive que trabalhar bem isso para mim voltar a gostar do meu trabalho, né? Que ao mesmo tempo que eu estava ali trabalhando com crianças, coisa que era meu sonho, eu estava triste porque a minha criança já tinha crescido e estava com um diagnóstico. Então eu tive que trabalhar isso em mim. Você também se sentia culpada de deixar ela em casa e trabalhar? Toda a vida, né? Isso daí eu acho que é qualquer mãe, né? Atípico ou não, deixou a criança em casa pra trabalhar. O coraçãozinho fica metade em casa, metade quando é com a criança, e a outra metade vai, né? Não sei nem como é que bate, né? Porque parte o coração, assim, né? Realmente. E me diga uma coisa, Zé Michael e Flávia, quais são os desafios que vocês enfrentaram no início, assim, os principais desafios que vocês acham que hoje em dia é pouco falado, mas que vocês gostariam que as pessoas soubessem? Essa irritabilidade da criança, que você acha que talvez seja você realmente que não está dando limite. Ah, você acha que você não está dando limite. Agora que eu entendi. Aham. Você tinha falado já no início, né, dos limites e tal. Agora que eu entendi. Você se sentia culpada por isso. Eu não eduquei bem, eu não dei limite. E daí depois que vem tudo que você começa a entender o porquê daquela irritabilidade, o porquê de se jogar no chão, né? E o desafio é muito desafio, né? Muito. Querendo ou não, de tantas coisas, né? Tipo, um dos principais também é a rede de apoio, né?
que é muito importante ter, né? Vocês fazem parte de alguma rede? Não, eu digo a rede de apoio da família, de da tudo, família. família, amigo, que é importante ter também, né? Vocês têm? No começo foi um pouco mais difícil, né? Foi. Um pouco mais complicado. Na verdade, era como se a gente tivesse uma bomba que fosse explodir. Então, não podia deixar com ninguém. Em geral, assim, pra assim, tinha um medo de ficar... medo de se a gente ficar, precisasse. porque, vai que dá uma crise. Daí eu vou fazer o quê? Aí ela vai bater a cabeça no chão. Mas agora mudou muito, né? Agora todo mundo já entendeu, já compreendeu, pesquisou, entendeu? Então... Que a gente explica também, E né? você fala isso assim, são avós, tios... O geral. Isso é a família. A gente encontrou também dificuldade com a escola no início, que a gente não conseguia entrar num acordo, né, do que ser feito pela Eloá, né? Hoje, graças a Deus, está tudo resolvido, tudo indo maravilhosamente bem, né? A gente tem a Cláudia também, a fono, que ajudou bastante desde o início, porque como ela trabalha na maternidade, eu corria lá assim, Cláudia, eu não sei como fazer isso, caiu lá. Abu? Isso, Aí ela falava assim, não, faz assim, ó. Igual um dos problemas era ir na casa da minha avó. Era uma dificuldade pra mim, muito grande, que ela só chorava. Sim, toda a vida, né? Toda a vida. Não conseguia ficar na casa da minha avó. Aí ela falava assim, Flávia, você fica falando pra ela a manhã toda, que à tarde você vai na casa da avó. E eu ficava, então, não, então vamos fazer isso. Ficava a manhã inteira, ó, lá de tarde a gente vai na avó. Ó, de tarde a gente vai ir lá na avó, fazer isso, isso e aquilo. Aí chegou o primeiro dia já, eu consegui ficar 2 horas na casa da minha avó. Meu Deus, né? Sim. Você veio dando cambalhota. Aí eu falei, não, é a Cláudia mesmo que eu vou né, ir procurar a ajuda dela mesmo. E aí ela faz a fono com ela. E a gente sempre conseguiu pegar pessoas boas, né? Sempre. Igual trata ela assim, a Cláudia, tem a Camila também, Camila. né? Psicóloga. A Cláudia indicou a Camila, né? A Camila psicóloga também. Nossa, que ela ama aí, né? Ela ama as duas, né? Adora ir E até na Cláudia no começo foi difícil levar ela lá, né? Foi. Foi 4 meses. Pra adaptar. De adaptação. Que era a Eloá chorando lá embaixo, lá na sala dela. E eu chorando fora da sala. Que era um terror, assim. E depois de 4 meses, a Eloá ficou 15 minutos sem chorar. Nossa, vitória. Depois, né, mais algumas terapias, 20 minutos. Ótimo. Hoje ela vai dar oi pra Cláudia, tchau, abraça, faz a terapia, guarda as coisas da terapia, dá tchau pra Cláudia e... Na verdade, a evolução dela de um ano pra cá foi muito grande. Nossa, muito grande, muito grande. Muito grande. Em tudo, assim, escola, terapias, que também ela vai na PAI, né? E ela tem o hiperfoco dela, né? Em água, né? Água. A gente pôs na natação. Pra nadar. Ela tem hiperfoco em quê? Em água. Como assim que é? Como que? Fascinada por água. Achou uma poça de água, ela tá nadando. E você vai em algum lugar que tem piscina, ela entra na piscina. Tem a casa da minha madrinha lá em Teópolis. A gente vai lá no verão, né? Ela chega, ela entra na piscina, só sai agora e vem embora. Todo lugar sim, que tem piscina, né? Que tem rio, que tem água. Não, que for. Depois de nadar, agora nada que nem um peixinho, né? Um peixe. Se joga na piscina e pula. Daí a gente conseguiu pôr ela na natação, né? E daí ela aprendeu. Mas o nosso objetivo no início era ela obedecer esses comandos, que a gente tinha muito problema com obedecer comando. Igual Eloá, pega a caneta ali pra mãe. Nunca que a gente conseguia isso. E fazendo as terapias, eles davam os objetivos das brincadeiras funcionais, né? E hoje a gente fala assim, ó, pega a toalha e leva pro pai. Ela vai e leva pro pai. Traz tal coisa pra mãe. Tem que insistir, às vezes tem que insistir, né? Persistir na tua fala, mas ela vai e faz. E tem coisa que parece que é bobo, mas cada coisinha que ela faz pra gente é Nossa, alegria. É uma vitória. É uma vitória. Cada dia que passa... Qualquer coisinha que ela faz diferente. Que interessante isso, Zé, você falar, porque realmente, né, a gente fica feliz quando a criança começa a andar, começa a falar, né, a gente fica feliz. Sim. E no caso de vocês, cada evolução que ela tem, né? Vocês festejam. Qualquer coisinha. Até eles falam, tipo, a gente aprende a dar valor com qualquer coisinha. Né? A qualquer detalhes pequenos, né? A gente começa a dar valor e começa a perceber mais. Que aconteceria naturalmente. E talvez a gente não desse esse valor tão grande, né? Entendi. E assim como é uma coisa que a gente tem que batalhar para conseguir aquilo dela,
a gente valoriza mais, né? Sim. Eu também tô aprendendo. Ó. Eu gosto de conversar por isso, porque isso eu não tinha ouvido ainda. Né, dessas pequenas vitórias que tem no dia a dia. E ela, nesse caso, assim, ela tem, por exemplo, que a gente ouve, né, dos autistas, por exemplo, quando tira da rotina deles. Ela tem? Tem bastante problema. Até agora na Páscoa, 2 semanas antes teve a Páscoa na PAI. E onde, né, tem o coelho vestido, e para ela a fantasia do coelho é um terror. E aí tirou ela totalmente. Trauma do coelho. Então, tirou ela da rotina dela chegar a fazer as terapias, né? Tinha atividade diferente, e a questão dela ver o coelho desregulou ela total. Que agora, semana passada, na quinta, Daí sexta, na escola, né? Também teve, né? Na escola também teve. Ela não queria ir pra escola, mesinha, de manhã. Todo dia você não queria ir pra escola. Daí não queria ir pra escola, porque ia ter coelho, né? Na cabeça dela ia ter coelho. E normalmente é um coelho feio, né? Não é muito Nunca é bonito, né? Fantasia feia, né? E Eu tenho medo desse coelho. nas férias também a gente tem que achar muita atividade pra ela nas férias, porque muda totalmente, né? Até agora mesmo, né? A rotina dela é bem cheia. Tanto para ela gastar essa energia, como para ela ter o que fazer e não ficar entediada, né? Então, essa é a minha próxima pergunta, Flávia e Zé Maico. Como é que vocês administram esse dia a dia? Sabe? Porque não é... A criança, né? Normalmente, você já tem que levar aqui, já tem que levar lá, tem que ter um cuidado, né? Especial hoje em dia. Poxa, eu quando fui criança, eu andava de bicicleta na rua, jogava bola. Hoje em dia você não pode mais deixar as crianças assim. Então tem que ter um cuidado, né? Sim. Mas aí você tem que atribuir muitas atividades para a Eloá, né? Para ela se ocupar e para se ocupar e também para gastar energia mesmo também, né? Gastar energia e também os aprendizados, a evolução que vocês estão se dedicando, né? Para que ela tenha, né? Essa autonomia. Isso. A gente organizou cada dia uma coisa, na verdade, para ela, né? Para não ficar tão cheio também, né? O único dia que ela tem mais coisa é na terça, na terça. Tem mais e aí, como é que vocês fazem? Geralmente, eu vou nas mais longas, né? Nas mais demoradas, que daí o Maico tem que sair gravar e tudo mais. E quando é mais rapidinho, igual a natação, né? Que é menos tempo de terapia, daí o Maico acaba levando, né? Pra também eu conseguir dar conta do restante, né? Da casa, ter aquele tempo pra mim mesmo, né? Então, a gente se dividiu assim. Cada dia uma atividade. Cada dia uma atividade para não ficar tão pesado para ela e nós também conseguir se organizar, né? E Zé Maico, você... a gente falou, a Flávia falou que entrou em depressão, que ela se culpabilizou. Você teve algum sentimento assim com relação ao nascimento e à descoberta do diagnóstico? Na verdade, assim, foi muito tranquilo para lidar com as coisas, né? Toda a vida foi mais tranquilo. Demais. Ô, Maico! Eu tento sempre levar do lado alegre, né? Tentar ver o lado bom, sempre nunca fiquei assim. Você não... A gente ficava meio assim, penso bastante, mas não só de falar também, né? Tipo, o Maico ele é mais fechado. De reclamar, assim, não foi tranquilo. Então eu levei bem tranquilo, fui aprendendo. Mas você falou no início que você se preocupa com esse futuro, né? Sim, a gente pensa da sociedade frente, né? preconceituosa, né? Eu até perguntei pro Lucas, né, que esteve aqui, se ele sabia o que era preconceito. Ele disse que sabia. E que ele já tinha passado por isso. Sim. Então você veja, claro que eles sentem talvez de uma forma diferente do que a gente até percebe dessa maldade, né, da outra pessoa. Você de longe já talvez ressinta mais do que eles próprios, porque eu acho que as emoções deles também são diferentes nesse sentido, né? Eles não esquentam muito a cabeça. Porque se preocupa também, igual ela não fala, né? Então, se alguém fizer alguma coisa pra ela não vai saber falar, não vai contar pra nós. Se preocupar bastante, né? Qualquer lugar hoje em dia é perigoso, né? Mas deixa eu ficar pensando, mas se ela não fala, como que ela vai contar pra gente? Tá? Como que a gente vai ensinar pra ela, contar? Se alguém brigar com ela, alguém fazer alguma coisa pra ela, tipo, ela não conta. Então isso também a gente pensa bastante, né? Como que vai fazer, né? Se preocupa, né? E há algum diagnóstico que ela pode vir a falar? Sim. A gente tá trabalhando pra isso. Né? Agora, esse ano ela soltou bastante palavra agora, né? Sim, ela já tá... a primeira coisa que a gente focou foi ela ter a brincadeira funcional, né? Que ela não tinha essa brincadeira funcional, ela não sabia brincar nem com os próprios brinquedos dela. Hoje ela brinca de casinha, né? Faz comidinha, às vezes pega comida de verdade e vai quebrar o ovo na cozinha.
E ela é muito independente, né? Muito Sempre demais, independente. demais. Tipo, ela faz tudo sozinha. Ela não pede ajuda pra Não ninguém. pede ajuda. Se for uma coisa muito dificultosa, Ou alta, ela vai, é. pega a nossa mão e mostra o que ela quer. Mas se não. Senão, ela dá um jeito de subir e se torna perigoso também, né? E tem que estar em cima Aquele mais dia a ainda. gente chegou na cozinha, ela tava com um tigelinha, tinha quebrado os ovos dentro, leite dentro já, farinha. E Já ia dele fazer bom. mexer com foi. Então ela se vira Ela- pra tudo, assim. Você gosta de cozinhar, Flávia? Mais ou menos. Eu gosto. Você gosta. Porque ela deve ver Eu alguém gosto. fazendo, por isso ela... É, mas ela pega muito o que a gente faz É. no dia a dia e ela tenta reproduzir do jeito dela. E aprendeu também sozinha no banheiro, né? A gente achou que ia ser um problema, tipo, tentou tirar a fralda dela bem antes, né? Com 2 anos eu tentei desfraldar ela, né? Não dava certo, Sem né? sucesso, não dava certo e era choro que ela não queria, nem pinico, nem assento, nem nada. E ano passado ela simplesmente deixou de usar a fralda e começou a ir E no no banheiro. banheiro se limpa sozinho, a gente depois Claro, vai fiscalizar, né? Cuidado, que ela é Mas se limpa criança. sozinho e vai. Não... E a gente achava que ia ser mais uma dificuldade. E foi muito natural. Porque também, né, o que a gente sabe é que dentro do autismo tem as comorbidades, né? Sim. Que aí vem, às vezes, o hiperativo, o Sim. TDAH. Ela tem algum diagnóstico assim também? Não, diagnóstico fechado ainda não. Não. Mas a gente vê uma hiperatividade. Algum de vocês dois é hiperativo? Acho que os dois. Eu vejo bastante coisa em mim da Eloá, né? Da Muita Eloá coisa é que- bastante do Marcos, assim, mais hiperativo, ansioso, Ah, mas nós dois somos. É mesmo? Ah, tá tudo, né? Isso é muito bom. Pessoal, vocês estão assistindo Foca na Causa, conscientização do autismo no mês de abril. Comente, curta, compartilhe, faça esse conteúdo chegar em mais pessoas. Que aí você ajuda a Foca na Causa, você ajuda o autismo e ainda espalha mais esperança e conhecimento para quem precisa chegar a esse tipo de assunto. Agora, nós vamos chegar na hora do cafezinho. Olha. Vamos focar no café? Agora. Foca no café, então. Vamos focar no café? Pessoal, então agora a gente acabou de tomar o cafezinho do Posto M7 com o cookie da Cooking House e a gente tá voltando. A gente tem outros patrocinadores também, né? Tem o MIG, tem a Tranorte, tem a Dirmave. Aí a gente tem que ter, né? Fazer aí o merchan também. E então nós estamos retornando do cafezinho. Agora a gente tá com a barriguinha cheia, né, Flávia? Isso. Né, Zé? Tá, agora deu boa. Pô, vocês pegaram o Zé Maico fazendo o chimarrão? Mas tem que ter- Também tem o tutorial hoje Tem que do ter Zé pego, Maico. senão que foi sofrido. Foi sofrido, Ah. Zé Maico, fazer o chimarrão. Não tinha, né, erva? Não, acabou a Teve erva. que catar do fundo. Uma Não, mas bacia, deu boa, deixa ficou eu- bom, né? Tamanho da coisa. Louco. Tá bom, tá bom. Então, Zé Maico e Flávia, eu ainda gostaria de fazer algumas perguntas, né, para que a gente possa ajudar quanto mais pessoas, né, estão ouvindo. Em questões de trabalho, se tem algumas dificuldades, né, o trabalho na profissão, porque a gente sabe, às vezes a gente não... Bom, além de a gente falar que às vezes a gente não tá legal, né? A gente Sim. também tem dias que a gente não tá legal, mas também, como uma criança que tem autismo, ela também vai trazer alguns desafios no dia a dia que vão tirar a tua rotina. Ah, você acorda tal hora, sai tal hora, se arruma, faz almoço, tal. Mas às vezes a criança ela pode ter uma crise ou alguma coisa, porque a gente tá falando do autismo. Cada dia é um dia, não tem como. E aí você pode atrasar no teu trabalho. Sim. Ou até nem ir, né? Porque Já aconteceu algumas vezes de chegar às 6h30, né? Eu pego às 7 no plantão, chegar às 6h30 e ela entra em crise. Uhum. E como que você vai deixar a tua filha, né, se jogando no chão, batendo a cabeça, se machucando, para ir atender, né, outras pessoas? Sendo que em casa você deixa alguém precisando de você, né? E existe essa compreensão no trabalho? Eles sabem que você tem uma filha autista? Sim, eu sempre deixei bem claro, até
Quando eu me mudei pra noite, que eu pedi pra mudar o plantão, que eu trabalhava de dia, já foi por isso, né? Porque eu precisava acompanhar ela nas terapias dela. Então, eu sempre deixei bem claro que eu amo meu trabalho, tudo, mas antes de qualquer coisa vem a minha filha, né? Sim. Então, e sempre venham pedindo a compreensão dos colegas, né? Ainda bem que são compreensivos, ajudam bastante. E é isso, né? A gente corre atrás. E então a pergunta que eu quero fazer agora não dá, né? O Zé Maico, ele faz a gente rir. É inacreditável. É inacreditável. Assunto tão sério, né, Flávia? Não, olha, mas é bom que chama a atenção dele, Flávia, faz favor. Ô, Maico, pode parar com isso. É bom que deixa o assunto mais leve, né? Porque a gente tá rindo aqui, mas muitas vezes, e muitos pais enfrentam, né, coisas que a gente nem imagina, desde trabalho, família, né, um preconceito, né, é bem complicado. Difícil. Às vezes é porque tem isso também, né? A gente falou do diagnóstico, de como vocês receberam isso, etc. Mas tem o vô, tem a avó, tem o tio, tem a tia, que às vezes não aceitam, né? Que o diagnóstico também. Não é só o pai e a mãe que não aceitam muitas vezes, né? Tem os familiares ao redor que vão, às vezes, dar essa negativa, né? A gente até fala que é um pouco mais complicado, talvez, até pros pais da gente, vô e vó, entender também o autismo, né? Que nunca viram falar sobre, né? E entender o que é um pouco mais complicado. A gente até entende, a gente conversou sobre isso já, né? Já. A gente teve um pouquinho de dificuldade no começo, mas eles são bem compreensivos. Sim. Mas a fase do autismo ser o coitadismo, né? E deixar como, deixa ela coitadinha. Não. A gente tá educando para se tornar um adulto, né? Então, independente de autismo não, a gente tem que ser firme também, né? Tem que ter as regras e tudo mais. Tanto é que a gente conseguiu essa evolução da Eloá, tendo uma rotina, tendo limites para ela. O não é não, vai se jogar no chão. Agora tá entendendo não, né? Mas vai se jogar no chão, vai bater a cabeça. Não entendia o não. Não entendia. O problema para ela era o não e o espera. Os principais problemas desde o início. Mudou muito, né? Mudou bastante. Esperar, antes nos lugares a gente tinha que chegar sempre 1 minuto antes. Desde uma consulta dela, na hora, a terapia dela, tu tinha que chegar em cima na hora. Porque ela não conseguia. Ela esperar 2, 3 minutos, 5 minutos. Esse final de semana, pra nós, foi uma alegria que a gente conseguiu ficar 30 minutos numa missa. Coisa que a gente já estava deixando de frequentar. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder individualmente, ok? Zé Maico, a paternidade, né, da Eloá mudou a tua visão de mundo? Muda, né? Mudou muito, sim. Até a gente falou, a gente consegue ver, digamos, pequenos detalhes para a gente se torna enorme, né? E a gente consegue ver também o preconceito que existe, né? Talvez a gente tá de fora, a gente não consegue reparar em tudo isso, né? Que existe preconceito em qualquer situação, né? A gente consegue ver que tem preconceito. Sente na carne agora. Consegue sentir, né? Ver, igual eu falei, os pequenos detalhes se tornam enormes. Então, é muita coisa que... Os olhares, às vezes, né? Só julgando, né? Então, a gente consegue ver muita coisa. Teve afastamento de algum amigo por causa disso? Não teve. A gente nunca foi muitas amizades. Mas as que tem, né? As que tem abraçaram e hoje são uns companheirão, assim, se visitamos, né? Sim. E a tua visão de mundo, Flávia? A minha visão de mundo mudou bastante, porque eu e o Maico, a gente sempre foi muito acelerado. Muito as coisas pra ontem, vamos fazer tal coisa, já estamos indo. E eu acho que Deus olhou assim e falou assim, não, vamos frear um pouquinho esses dois. E como era tudo muito pra ontem, pra nós dois, uma coisa que seria tão natural, tão rápido no desenvolvimento da Eloá, faz a gente trabalhar muito mais naquilo para ela desenvolver. Então, é no tempo dela agora, né? Claro, a gente sempre reforçando, sempre correndo atrás, mas é o tempo dela. Então, pessoal, hoje, no Foca na Causa, vocês estão descobrindo que o Zé Maico e a Flávia. Porque o Zé Maico, vocês veem ele lá nas redes, né? Vocês viram que ele é quietinho. Ele é bem quietinho, bem comportadinho, né? O pessoal é bem comportadinho. A Flávia é mais falante que o Zé Maico. Bem mais. Então, nós vamos começar primeiro pela Flávia, para ver se o Zé se solta, gente. Que hoje ele não trouxe a gaita, acho que é isso que ele tá quietão aqui, né?
Flávia, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera lá, que é sua, né? E que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas, para as famílias atípicas. É bem difícil, né, deixar uma mensagem, porque a gente ainda está conhecendo, né, mais ainda sobre a nossa filha, sobre o diagnóstico e tudo mais, mas sejam persistentes. O diagnóstico não é o fim, não vai acabar, é o começo do autoconhecimento, autocontrole, é o conhecimento de uma criação diferente, né, de tudo que você já viu, de um amor que vai envolver, além do sentimento mãe e filha, porque você vai ter mãe e filho, né, que você vai ter que ser muitas vezes a terapeuta, a professora, que vai depender muito de você ou essa evolução do teu filho. E você não tá sozinha. Eu falo diretamente para as mães, né? Você não tá sozinha. Busque uma rede de apoio, se não tem a família envolvida, mas busque. Sempre é bom, amigos, né, para conversar. Se quiserem, podem me chamar no Instagram, que nós batemos um papo legal lá também. E é isso. Não desistam e sejam persistentes. E agora o Zé Michael vai também deixar sua mensagem final, olhar para a tua câmera, cada um tem uma câmera aqui. E o Zé Michael deixa a tua mensagem também, porque lembra que no comecinho eu falei, né, da questão do envolvimento do pai, sim, enquanto homem mesmo, né, nessa educação que as crianças têm, que normalmente a gente vê as mães atípicas, mas cadê os pais atípicos? Está aqui o Zé Michael para deixar esse recadinho também para os pais atípicos. Pois falar para você, o pai atípico, não desistir também, né? Igual a Flávia falou, não desistir da família, desistir do filho, porque não é o fim do mundo. E outra coisa que eu vou falar é para valorizar cada coisinha que o teu filho faz, digamos ali. Igual eu falei, o meu sonho é que ela chame de pai um dia, né? Então isso vai acontecer, então não desista nunca. Zé Michael e Flávio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Quero, nessa mensagem final também, relembrar uma fala do Zé Michael que 80% dos pais acabam abandonando a família quando tem o diagnóstico. Então nós precisamos mudar esse diagnóstico e essa estatística também, né, nas nossas famílias, porque tanto o pai quanto a mãe são muito importantes para toda a educação, para toda a estrutura familiar, inclusive social. A gente também tem dados, né, de que a desestrutura das pessoas, né, na nossa sociedade são muitas advindas dessas famílias desestruturadas, né? Então imagina com um autismo. Então é muito importante essa participação dos pais, né, com as crianças autistas. Então eu quero agradecer muito você que ficou focado até agora. Não esquece de compartilhar, comentar. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ajuda a Foca a chegar em mais lugares. Muito obrigada de coração. Obrigado a você. Cláudia, eu que agradeço, né? Foi um prazer estar aqui hoje. Estamos bem felizes por terem nos convidado. Poder contar um pouquinho da nossa rotina, nossa família. E eu que estou muito feliz, né? Ainda mais que eles fizeram um esforço hoje, como eu falei. Deixaram ele lá até com a babá. Vamos ver que ela chegar lá, se a babá não vai estar com o cabelo em pé, né? E agradecer a babá, né? Agradecer a Dani, né? Que é a nossa rede de apoio também, né? Que é uma pessoa maravilhosa, que a Eloá ama ela e ela também, a gente vê a paixão que ela tem pela Eloá. A gente quer agradecer ela, que por ela também a gente tá aqui. Muito obrigada. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio.